Aí é quinta-feira! Gente, quinta-feira tem Plurarte novo no ar! Olha só, como vocês já sabem, agora em parceria com a UNAMA, Universidade da Amazônia, em 3 canais: na rádio, UNAMA, no portal Leia Já e na TV, no canal RDA, Universidade da Amazônia. Olha só, novembro, e eu entrevistei semana passada o meu amado primo Henrique do Ailib, e ele pediu, sugeriu que eu dissesse como eu estou, onde eu estou, para que você, que me escuta, mas não me vê, possa, através dos meus olhos, ter noção deste ambiente. Como eu disse, eu sou meio alourada, com o cabelo já grisalho, cheio de cachinhos. Eu tenho os olhos claros. Eu estou vestindo um vestido de malha listrado com azul, azul marinho, branco, bem confortável. No fundo, tem um balcão que separa a cozinha da sala e nele existem flores que estão ali justamente para florir o programa, flores brancas, e tem também uma fruteira com banana, melão, limão, mamão, coisas gostosas. Ai, gente, Plurarte, mais um artista, meu Deus! Olha só, o convidado de hoje é uma figura muito especial, muito, muito especial. Ele é maestro, arranjador, compositor, pianista, acordeonista. Gente, produtor. Eu passaria dias para entrevistar esse camarada, mas eu vou tentar resumir. Este homem que reúne tantos talentos e que eu tanto amo e admiro em 10 minutos. O meu convidado de hoje é Zé Américo Bastos. Te amo! Primeiro de tudo, atendendo aí ao pedido do nosso querido irmão Henrique, eu estou no meu home studio, na sala do meu apartamento, no Rio de Janeiro, e aqui está, nesses últimos dias, tendo uma friaca, então estou de casaco, e tenho ao fundo aqui uma tela do nosso querido Beto Pereira. É uma pintura da igreja, não está vendo, não está dando para ver, toda da igreja de Alcântara, minha terra natal. E é um prazer estar aqui contigo, Sandra. Eu te amo, você sabe disso. Você, além da artista excepcional que é uma amiga extremamente querida, e você sabe quanto que eu te amo. É Um beijo. verdade, eu te amo muito também. Bom, eu disse tudo que o Zé é, de verdade, de currículo, né? Maestro, músico de primeira grandeza. O que eu não contei para vocês, que ele foi e continua sendo um dos maiores incentivadores da minha carreira. Meu anjo da guarda, meu padrinho, meu amigo. E a gente eu comecei com o Zé em 2005, eu o conheci em 2004, em 2005 a gente já estava costurando, eu já larguei tudo, já fui dentista, empresário turismo, larguei tudo para seguir a carreira musical e ele é um dos culpados. Mas ele não fez isso só comigo, não. Ele é um caça-talentos. Ô Zé, muita gente, né, que você já produziu. Fala um pouquinho, eu sei que são muitos anos para resumir em tão pouco tempo, mas conta um pouquinho para nós essa sua sensibilidade, essa sua percepção do outro, dos artistas, quantos CDs produzidos, arranjados por você. Conte para a gente. A Sandra é muito difícil. Essa pergunta realmente é porque é, são muitos anos de carreira e eu não tenho, apesar de ser uma pessoa, as pessoas me acham organizado, por exemplo, no meu trabalho eu sou super organizado, eu sou virginiano e dizem que virginiano tem essa coisa de ser muito organizado, mas nesse aspecto eu sou um fracasso. Eu não tenho, por exemplo, a minha discografia, eu recentemente, através de um amigo,
Ele falou que ele vai fazer a minha discografia. Um amigo meu que mora no Canadá, que por acaso é um artista maravilhoso, que é o Romeu Ribeiro, e ele resolveu me falou que vai começar a ver isso, porque eu não tenho, olha, com exceção de Alcione, porque Alcione tem aquele cuidado, todo ano ela faz questão de. Eu sou arranjador de Alcione há, sei lá, 35 anos, pelo menos, por aí. E aí, eu. E todos os anos, todo disco, Alcione grava um disco por ano, agora ela está levando 2 anos, os últimos, ela está um pouco preguiçosa, um pouco agora. Mas ela sempre gravou todo ano, né? Então, quer dizer, para Alcione, eu já sou arranjador de Alcione, já produzi Alcione, são tantos discos. Eu acho que a artista com quem das que eu trabalhei, assim, com quem eu mais tenho os discos fisicamente, porque ela faz uma dedicatória muito bacana, a gente tem uma ligação muito grande. Então, eu tenho, acredito que pelo menos 80% dos discos que eu já gravei com ela, né? Quer dizer, pelo menos da era do CD, né? Dos vinis, não tenho nada, porque eu tinha todos os meus vinis, viviam na minha casa lá em Saquarema, e quando eu acabei vendendo aquela casa, que tinha um estúdio lá também, eu deixei esses vinis, meu, ainda deve existir até hoje, com uma pessoa que foi minha caseira por anos, por muito, muito tempo lá, que você deve ter conhecido naquela época, você ainda chegou a gravar comigo lá. Então, até hoje por lá, entendeu como é que é? Eu qualquer dia vou ver se ainda existem. Mas eu não tenho, então eu não tenho como te dizer assim, quantos artistas eu já. Eu sei que da música popular brasileira eu produzi muita coisa. Agora, dos artistas famosos, os que eu não produzi, por exemplo, Chico Buarque, Gilberto Gil, sei lá, Lulu Santos, mas eu gravei com todos esses caras, entendeu? Então, eu tenho uma discografia, graças a Deus, muito grande. Quando eu pego. Outro dia eu pedi lá, através dessa coisa que esse amigo meu está fazendo, eu pedi para a minha associação, eu sou da UBC, pedi que me mandasse a minha discografia, que consta no ECAD, que não é completa, porque eu venho de uma época onde eu comecei, numa época onde as gravadoras às vezes relaxavam um pouco com aquela coisa do RG, né? do Registro Geral dos Fonogramas, que hoje é o ISRC. Hoje já funciona melhor isso. Hoje não, de muito tempo para cá. Mas tem muita coisa ali tem muita coisa que falta. Vira e mexe, eu lembro de alguma coisa, sabe como é que é? Outro dia mesmo eu peguei um disco de Amelinha que eu produzi, que eu não lembrava, que eu produzi para Polygram, sabe? Então, existe muita coisa, assim, gravações minhas com Gil, que eu não lembrava, tem coisas que eu lembro assim, perfeitamente, que tocaram muito, sabe? Coisa, por exemplo, como Simone e Chico Buarque cantando Yolanda, por exemplo, né? Meu coração não é mais nada, nada. Essa música, eu não vou ter nunca como esquecer, porque, por incrível que pareça, até hoje ela continua tocando. Então, quando eu recebo os meus pagamentos de Conexos, às vezes eu tenho a curiosidade de ver, tem algumas coisas que você continua recebendo por resto da vida, como essa Yolanda. Quer ver? As coisas que eu gravei com Lulu, como Mamãe, eu vou para Califórnia, então lua de mel, nananana, coisas que as pessoas nem sabem que eu gravei, porque eu tenho milhares de gravações, entendeu? Com artistas, e as pessoas, eu fiquei muito mais conhecido pelo trabalho com Elba, por exemplo, e com Alcione, porque Alcione, devido à constância, e com Elba também, porque eu produzi, acho que mais de 20 discos de Elba, né? Então é muita coisa, é uma carreira inteira, assim, eu dirigindo o trabalho dela. Então, tem uma hora que você fica meio marcado. Hoje não tem mais muito isso, porque já tem um tempo que eu parei de fazer shows, de viajar, sabe? Mas eu viajei com tantos artistas, viajei com Gil, viajei com Paulinho da Viola, viajei com Moraes Moreira, sabe? O Chico, muita coisa que eu andei fazendo por esse meio mundo. Então, é difícil, sabe, após mais de 40 anos de carreira, eu te dizer isso aí com essa, sabe? Mas já dei um apanhado aí, não? Sim, sim. E eu acho que era um pouco disso que eu queria mostrar mesmo. É quase infinito, né? O seu universo musical, a sua história,
né? A sua Agora, missão. você falou no início, desculpa te cortar, você falou no início que eu tinha um olhar meio um olho clínico, um ouvido meio, sabe, para talentos, não sei o quê. Eu tenho maior orgulho quando você fala que eu tenho culpa de você cantar, porque essa é uma culpa que eu realmente quero carregar para o resto da vida. Porque, de uma certa forma, porque eu acho que quando eu vejo um desperdício, sabe, eu lembro quando eu te conheci mais, né, lá na casa de Assis, eu acho, e você, lá em Brasília, você começou a cantar. Eu falei, tu não cantas por quê? Não, eu acho que tu não eras dentista nessa época. Eu já estava trabalhando com turismo, não lembro bem. Eu falei, isso é um absurdo, uma cantora, como você não cantar e tal. E dali começou a gente ter mais uma ligação e acabamos E foi no CD gravando, né? Peregrino, no CD Peregrino do Antenor. CD do Antenor. É. Outra coisa que me orgulha é ter produzido aquele disco, e eu que dei o nome a esse disco, porque nesse tempo ele ainda estava na ativa como embaixador, como diplomata, né? E o diplomata é um peregrino, né? E a gente gravou tanta coisa de tanta gente, não sei o quê, aí eu sugeri para ele que a gente botasse o nome do disco Peregrino, que não é nome de nenhuma música. E aí gravamos, quando você gravou pela primeira vez comigo. Isso. Quando eu gravei pela primeira vez na vida, você quer dizer? Foi a primeira gravação profissional, foi aquela em 2004, quando a partir daí, então, eu decidi largar tudo e seguir a carreira artística. Entrevistar Zé Américo é assim, né? São capítulos, capítulos, capítulos de um livro que nunca vai terminar. Nossa, a gente nem falou do compositor, ele é um compositor de mão cheia. Eu mesmo já gravei canção dele em parceria com o Salgado Maranhão, um luxo. Ele tem trilhas que vocês ouvem no dia a dia nas novelas, nos filmes, e nem sonham que é assinada por Zé Américo. Enfim, são muitos assuntos. Mas há um muito especial que eu não posso perder esta chance de que vocês saibam um pouquinho. Ele ganhou o Grammy Latino em 2012, no CD Iluminado Dominguinhos, essa parceria que ele teve com Dominguinhos a vida toda também. Ai, gente, é muito talento, é muita riqueza, é muito orgulho que eu sinto. Conta para nós, como é ganhar um Grammy Latino? Eu não sei, o Grêmio não foi o mais importante dessa minha história com o José Domingos de Moraes, meu irmão Zé Domingos, como eu chamava ele, Dominguinhos. Porque a minha ligação, a coisa mais legal de Domingos, assim, do que eu me lembro mais dele, foi da generosidade, da amizade que a gente teve pela vida inteira. Porque, na verdade, olha, eu moro no Rio hoje já há 44 anos. Eu conheci Dominguinhos no Maranhão, para você ter uma ideia. Ele foi fazer um show com o Gilberto Gil e eu fui assistir esse show no teatro. Era um garoto ainda dos 17 anos, por aí. Foi um pouco antes de eu vir para cá. E ele foi jantar no restaurante onde eu estava, e tinha um amigo meu que estava tocando, e uns amigos tocando, e pediram para eu dar uma canja, tocando um acordeon que esse amigo tocava nessa vai. Aí eu falei que eu não estava muito querendo, eu estava lá fazendo, estava lá, sabe, meio de farra. Aí ele falou, você não está querendo tocar porque está com vergonha de tocar frente a Dominguinhos. Eu nem sabia que Dominguinhos estava no restaurante. Aí eu falei, pois agora eu vou tocar para ele. E subi, peguei e toquei para ele. Depois ele me chamou, né? E foi uma coincidência maravilhosa, porque dali eu conheci ele, e conheci o Gil, com quem eu vim trabalhar muito tempo depois, né? E fiquei amigo do Gil, de quem sou amigo, aliás, até hoje me honra muito isso, porque já gravei discos com ele, já trabalhei com ele, viajei com ele. E Domingos é uma história muito incrível, porque, na verdade, quando eu entrei no mercado fonográfico brasileiro, que foi, sabe, foi através de Dominguinhos. Dominguinhos foi que me abriu as portas, porque ele resolveu que eu tocava sanfona muito bem a partir do momento que ele me viu tocar aquele dia lá no Maranhão, tá entendendo? Então, quando eu estava aqui no Rio, que a gente se encontrou, eu procurei Dominguinhos, um dia a gente conversou e tal, num show que ele esteve, aí me deu o telefone dele, me deu o contato, o endereço da casa dele. Ele morava no Rio nessa época, na Santa Clara. Depois
De um tempo ele foi morar em São Paulo. Mas, e aí, aqui no Rio, nesse tempo, o Brasil, nós éramos o quinto maior mercado fonográfico do mundo naquela época, que não existia pirataria, as gravadoras eram poderosíssimas e a gente não parava de gravar. O mercado fonográfico era efervescente demais. E o Rio de Janeiro era o centro nervoso disso aí. Então, todo músico que era muito requisitado, como o Dominguinhos, tinha um sub. Até hoje, no mercado, no meio musical, sempre tem essa história do sub, né? Quando o cara não fazer ter um substituto. E Dominguinhos resolveu que eu era o sub dele, sabe? Ele resolveu que eu era, sabe, capaz de substituí-lo numa gravação. Ele decidiu isso. E eu não tinha sequer acordeão, e ele tinha dois. Quer dizer, ele me arranjava a gravação, ainda me emprestava o instrumento para eu poder ir trabalhar, né? E aí me dava conselhos e tal, como eu tinha que fazer, sabe? Com aquela paciência, aquele jeito dele. Então, depois, ele foi o cara que me abriu as portas. Aí depois eu fui-me embora e tal, não sei o quê. E teve uma época que aí assim, eu já comecei a produzir, já era produtor. Aí quando eu comecei a produzir, e depois, principalmente que Elba já estava com um cacife legal, aí eu comecei a chamá-lo para as gravações que eu estava produzindo. Ele já estava morando em São Paulo. E eu fazia questão de mandar buscar ele todo o disco. Aí ele ficava comigo no telefone. Mas, meu irmão, você toca tão bem, por que você não faz você mesmo? Eu dizia, eu gravo 2 ou 3 dominguinhos, mas o resto é você. Eu sou o arranjador, eu toco os teclados, agora eu quero a tua sanfona do meu disco. E dê licença, porque o produtor agora sou eu, tá? Ele ria e acabava que ele vinha, né? Ele sempre foi meio preguiçosão para essas coisas de vir ao Rio para ensaiar e não sei o que, ele não gostava, detestava ensaiar. Então, e resultado, nós ficamos sempre, nós somos sempre muito amigos e muito ligados. E até quando eu produzi aquele disco, que também chegou à final do Grammy, que foi o Elba Ramalho e Dominguinhos, de acho que 2015, 2014, não lembro muito bem. Não, foi antes, foi 2011 esse disco. Esse disco é maravilhoso, modéstias à parte, eu acho. É um disco dos dois que eu produzi para a Sony Music. Para a Sony. E eu falei para ele, a gente brincando no estúdio, eu falei, Zé Domingo, eu vou produzir um disco teu direito, como o teu trabalho merece, porque tu és o melhor músico do mundo, agora teus discos são as porcaria. Assim, ele ria porque ele dizia, é mesmo, é mesmo. Eu digo, tu é muito esculhambado, tu não leva a sério o negócio, porque Dominguinhos, assim, ele estava no estúdio, tocar já tá bom, ele não quer saber, sabe? Ele tinha preguiça mesmo, de ficar gravando e tal. Ele gostava de tocar a Vera ao vivo. Aí eu falei, vou fazer um disco direito, como tua obra merece, e vou fazer um disco instrumental contigo, e nós vamos ganhar um Grammy com esse disco. Eu te juro por Deus que eu falei isso para ele. Ele falou, meu irmão, faça mesmo. Resultado, eu fiz um projeto, né? Resolvi fazer um projeto, né? E Iracema, minha esposa, foi que deu o nome Iluminado Dominguinhos, que eu achei lindo, entendeu? E fiz um projeto barato para poder ser viável, porque eu queria fazer aquilo de qualquer jeito. Parece que eu estava adivinhando que ele não ia ficar mais muito tempo entre a gente, e consegui o apoio na época, né, da Caixa, e gravei o DVD. E esse DVD acabou sendo indicado ao Grêmio e nós ganhamos. E aconteceu uma outra coisa incrível, porque no dia que estava rolando o prêmio, a gente nem. Eu não estava nem lembrando que era nesse dia, e nem ele. Ele já estava bem doentinho, a doença já tinha voltado. E aí mas ele me ligava sempre de manhã, por volta de 9 da manhã, assim, 2, 3 vezes por semana, a gente conversava muito. Quando foi nesse dia, por volta de umas 9h40 da noite, mais ou menos, por aí, Iracema atendeu o telefone e falou, amor, é Dominguinhos, quer falar contigo. Eu levei um susto, porque eu digo, pronto, piorou, né? Aí ele nunca me ligava nessa hora de noite. Aí eu falei, oi, Domingos, o que está vendo, meu irmão? Ele, não, fica tranquilo, não tem... Tu está bem? Não, estou bem, eu só queria conversar um pouco contigo. E aí, ficamos ali conversando, sei lá, que a gente conversava muito, muito tempo. E tudo bem, depois boa noite. Quando foi no outro dia, muito cedo, Iracema me acordou, falou, amor, acorda,
você ganhou um Grêmio. Eu disse, como é que é? Está aqui na internet, não sei o quê. Aí eu levantei, levei um susto, eu digo, foi ontem. Aí corri e entrei no site do Grêmio, estava lá premiado, né? O Iluminado Dominguinhos. Né? Aí eu peguei o telefone e liguei para ele. Falei, Zé Domingos, você teve um insight ontem, cara. Você teve. Ele disse, o que é isso, meu irmão? Isso é coisa boa. Ele disse, demais. Aquele jeito dele engraçado, que ele era demais. Eu falei, Domingo, por que tu me ligaste ontem à noite? Não, eu queria conversar um pouco. Tu nunca me ligou de noite. Tu sabias que aquele horário a gente estava ganhando um Grêmio? Ele disse, o quê? Eu disse, ganhamos um Grêmio, Dominguinho. Eu não te falei que a gente ia ganhar o Grêmio? Ele falou, saiu para o disco, foi, eu falei, ele falou, meu irmão, esse prêmio é seu. Eu falei, meu não, é meu, é teu, é de todo mundo. Né? Tanto que eram duas estatuetas, né? Uma a Biscoito ficou, que era minha, porque eu tinha licenciado isso para eles, eu resolvi não tomar. A outra viria para mim. E eu entrei em contato com eles, ele já estava no hospital em São Paulo e mandei entregar lá. Eu não tenho a estatueta, mas não fez falta. Tá muito melhor lá no museu dele. Claro, está no seu coração, está na eternidade, né, Zé? É verdade, Está na eternidade. Ô, Zé Américo, querido, gratidão, viu? E eu queria registrar aqui que a gente tem nesse cenário, para as pessoas que estão vendo e para aquelas que estão nos ouvindo, outros artistas plurartes aqui presentes nesse cenário. Aqui na minha bancada, atrás de mim, tem livros desse grande artista, desse grande fotógrafo que é Meirelles Júnior, um artista plurarte. E atrás do Zé Américo tem uma tela, uma obra belíssima do Beto Pereira, que além de cantor, compositor, violonista, é também pintor, artista plástico. Então, Zé, a gente está cercado, a gente está iluminado por gente do bem, não é verdade, meu amigo? É isso aí. O Beto também é um artista de que eu já produzi tanta coisa e aliás, acabei de produzir o disco último dele, né? Isso. E estou produzindo também o próximo teu, né? Isso. Você produziu o Do Princípio ao Sem Fim, o Samba do Ailib canta Nonato Buzar, e agora, se Deus quiser, em 2021, a gente vai fazer duas homenagens a duas grandes compositoras cariocas, é isso aí. Se Deus quiser. Zé, obrigada, muito obrigada por ter aceito o meu convite, muito obrigada por tu existires, tá? Eu estou sempre à tua disposição, tu sabe disso. Isso. E eu quero beijo para todos, um beijão para toda a galera que está nos assistindo aí, os teus fãs aí do Plurarte. Eu também estou acompanhando sempre, eu sempre estou lá vendo que são aquele entrevistado da semana, eu estou sempre te acompanhando também. Que bom, Zé. E a minha gratidão especial por tudo que tu fazes pela música popular brasileira. Gratidão mesmo, do fundo da minha alma. Gente, esse é o Plurarte. E lembre-se sempre, o Plurarte é feito para você. Obrigada, Zé Américo. Viva a música popular brasileira.